Oi, gente, mais um episódio do Vicky Diz Podcast. Um podcast que foi feito para contar histórias e compartilhar processos. Esse episódio é o episódio sobre o meu dentinho de leite. Sim, eu tive um dentinho de leite até os meus 26 anos e ele caiu e eu fiquei banguela. Eu tô meio banguelinha ainda e isso me levou a muitas reflexões, processos e brisas sobre autoestima. Enquanto eu elaborava sobre esse episódio, eu só pensava o quanto eu ainda preciso fazer um trabalho de perdão com a minha dentista da infância, porque, pelo amor de Deus, cara, eu usei aparelho durante muito tempo da minha vida. E essa jornada foi muito complicada, porque frequentemente a dentista ela se ausentava. E a outra profissional que entrava para substituir ela não podia muito intervir no caso. Eu não lembro o que acontecia, se ela ficava doente. Eu não sei, eu só sei que ela teve 4 filhos nesse período que eu usei aparelho. E então ela precisou pegar 4 licenças da maternidade, obviamente. E acredito que por falta de organização e planejamento do lugar onde eu botei o aparelho, esses períodos que ela ficava ausente, esses dentistas que entravam para substituir, eles não podiam intervir no caso. Então, basicamente, eu só ia lá para limpar e trocar a cor da borrachinha, porque se precisasse apertar ou acrescentar alguma coisa no tratamento, esses dentistas substitutos, eles não podiam intervir ou tomar nenhum tipo de decisão, porque não eram os responsáveis do caso. E eu sinto não, né? Eu sei que isso prejudicou, além de ter atrasado muito o tempo do meu tratamento. Eu lembro que eu tirei o aparelho não porque eu tive alta, né? Não sei se é assim que fala, de pessoas terem alta de aparelho. Mas é porque eu precisei morar um tempo fora do Rio de Janeiro. Eu passei para uma faculdade que ficava no interior do Rio, então eu não podia estar toda semana fazendo manutenção. Eu teria que ou arranjar um dentista nessa cidade que eu estava indo morar, ou desistir do aparelho. E para variar, o dia que eu fui tirar o aparelho, a minha dentista não estava lá. Então quem me atendeu foi uma dentista substituta. E quando ela tirou o meu aparelho, ela se assustou porque viu que eu tinha um dentinho de leite. E que era o aparelho que estava sustentando este dentinho de leite. Porque quando assim que ela tirou o aparelho, o dentinho ele meio que mudou de posição e ficou um pouco tortinho. Ela conversou comigo dizendo que eu teria que fazer uma cirurgia para tirar esse dentinho de leite. E provavelmente teria que usar aparelho de novo também, para eles conseguirem colocar um elástico e esse elástico terminar de fazer esse trabalho de puxar o meu dente permanente e deixar o meu dente permanente no lugar que ele tinha que ficar. Eu lembro que eu até pesquisei um pouco sobre essa cirurgia em 2 lugares diferentes na época. E a faixa de preço era, sei lá, de 3.000 a 4.000 reais. E, gente, 3.000, 4.000 reais em 2015 era muito dinheiro. Hoje em dia continua sendo um dinheiro maneiro, mas naquela época era muito dinheiro mesmo. E aí, gente, cara, eu tava indo morar em outra cidade, só com o dinheiro do aluguel e na rajada de glória e de aleluia, tá ligado? Rezando pra dar tudo certo, não tinha a menor condição de eu fazer essa cirurgia. A dentista, ela tinha me alertado de que em algum momento esse dente ele poderia cair, mas que não seria algo rápido, de fato. Então, meio que tinha ali um tempinho ao meu favor, mas ela insistiu para que eu não desistisse da cirurgia. Aí eu pensei, bom, se ela disse que ele vai cair, eu vou deixar o tempo de Deus agir. Eu não vou gastar esse dinheiro agora, não. Só que passou anos e ele não caía, gente. Ele sempre foi meio tortinho, mas ele não ficava mole nem nada. Até que depois de longos anos ele começou a ficar mole. E eu comecei a mexer nele, mas assim, eu lembro que eu passava horas mexendo ele pra frente e pra trás, assim, igual criança, pra ver se ele amolecia de vez e caía, e nada. Eu acho que eu fiquei, sem sacanagem, uns 3, 4 anos com ele nessa coisa de ficar mole, de eu conseguir de fato mexer ele pra frente e pra trás, mas ele não caía. Até que, no final de 2022, era jogo do Flamengo, tava acontecendo alguma barra do Flamengo, Libertadores, eu não sei. Eu tava indo pra casa de um amigo, porque ele e a família dele alugaram um play do prédio dele, fizeram um churrasco pra ver o jogo, e ele chamou a galera dele. Pois bem, esse dia eu acordei tarde, nem ia tomar café da manhã, ia direto pra casa dele,
Quando eu tava me arrumando, o meu dentinho tava simplesmente muito mole. De um dia pro outro, cara, do nada. Do nada ele tava num nível de tá pendurado mesmo. Qualquer movimento de fala que eu fazia com a boca, ele se mexia junto. E eu fiquei, meu Deus, se eu tagarelar ou der um grito, na hora do jogo esse dente vai cair. E eu fui pra lá me fazendo de maluca, na base da fé mesmo. No primeiro oi que eu dei pros meus amigos, já ficou todo mundo, Vitória, seu dente vai cair. Vitória, seu dente está caindo, querida. Até que foi passando o tempo, eu fui pegando as coisas pra comer e, cara, eu passei um perrengue gigante pra me alimentar com esse dente pendurado, que socorro. Até que chegou o momento que eu já não tava aguentando mais, já tava super encaralhada. E aí chamei minha amiga Marina, que é uma Ariana das Brabas, que toma a iniciativa pra tudo. Inclusive, ela é uma das peças principais pra fazer esse podcast acontecer. Então, todo mundo manda mentalmente aí um salve pra Marina, por favor. Eu chamei ela no cantinho e falei, amiga, tu que é braba, arranca meu dente aí, por favor. A Marina já tava cheia da cerveja nas ideias, né? Ela achou a ideia incrível e começou a ficar meio sanguinária, tipo, olhando pra minha cara e falando, vamos, eu vou arrancar esse dente agora. Aí eu comecei a ficar assustada e ficar fugindo da Marina no meio do rolê, achando que eu ia me safar de alguma coisa. Só que ela percebeu que precisava dar uma segurada na emoção e começou a conversar comigo com mais tranquilidade. E me convencer de que era melhor eu deixar ela arrancar o dente, que não ia doer, porque ele já estava pendurado, e para eu te parar de palhaçada, porque se eu tivesse que arrancar sozinha ia ser pior. E ela tinha razão, porque eu sou cagona e ela sabe que eu sou cagona. E aí, gente, eu fiquei igual uma criança, inventando mil desculpas, até que virou um evento. Todo mundo queria assistir. A Marina arrancando meu dente. O jogo do Flamengo já tinha acabado. Eu virei simplesmente o entretenimento da parada. Só que isso me deixou com mais cagaça ainda. Então, a Marina ela teve que me tirar do play, do meio do povo, me levou pra um lugar afastado e silencioso, olhou no fundo dos meus olhos e falou, amiga, e agora? Não tem jeito. Me encurralou num bequinho e falou, eu vou arrancar teu dente agora. Cara, a gente ficava igual criança. Ela segurava assim no meu dente e eu falava, não, beleza, pode arrancar. Aí quando ela falava, eu vou arrancar, eu falava, não, 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 peraí, deixa eu esperar. Pega uma água pra mim. Aí me dava água. Aí ela segurava o meu dentinho. Eu falava, não, agora vai, pode ir. Ela falava, vou arrancar então. Eu falava, não, 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 peraí. Cara, eu não sei o que que houve, gente. Mas eu tava com muito frio na barriga. Eu fiquei muito nervosa. Porque vocês imaginam, eu tinha 26 anos, cara. Eu simplesmente eu não lembrava mais como era a sensação de ter alguém arrancando meu dente. Eu não sabia se aquilo ia doer muito, se ia doer só um pouco. Eu não fazia a menor ideia. E aí ela percebeu que eu tava agindo igual uma criança e aí ela me tratou igual uma criança e ela falou, cara, eu vou contar até 5. E aí quando eu chegar no 5, eu vou arrancar. Então você se prepara psicologicamente aí. Até que ela me traiu e a safada puxou meu dentinho no 3. Que de fato não doeu nada, porque ele realmente estava por um fio, o meu dentinho. Mas foi assim que eu fiquei banguela. E, gente, pensa aí, né? 2022. Eu tinha 26 anos. O meu dente permanente, ele não tinha nascido ainda. Vocês acham que magicamente, depois que ela arrancasse o dente, o permanente ia nascer rápido? Claro que não. Eu fiquei aí uns bons meses banguela. Tipo assim, banguela. Com janela. Com gengiva lisa. Lisíssima. Hoje em dia, existe um pinguinho de dentinho no meu sorriso. Ele ainda tá dando as caras. Mas depois de um ano e pouquinho, ele ainda não nasceu completamente. Eu ainda tô cogitando se eu boto aparelho ou não. Que é um dinheiro, né? Um investimento. E eu já tava com tanto ranço, tanta gastura, porque eu não sei o que é pior. Ficar banguela ou voltar a usar aparelho. Cara, aparelho é o meu maior trauma de adolescente. Eu sempre fui uma das garotas mais feias do meu prédio, mas de garotas mais feias da minha escola. Então, na minha infância, cara, eu odiava essas brincadeiras de tipo, ai, vamos ver quem é a menina mais bonita, vamos ver quem a gente vai beijar. Eu nunca era escolhida pra nada. Depois que eu botei aparelho, então, minha filha, piorou as coisas, eu fiquei mais feia ainda. Hoje em dia eu já sei que eu estou uma gatinha, porém, né, eu fico, cara, o auge chegando nos meus 30, os 30 já batendo na minha porta. Eu tenho que botar aparelho de novo? Me dá uma gastura só de pensar. E assim, sem contar que botar aparelho é um tratamento meio caro, né?
no final do mês, se você botar aí na ponta do lápis, terapia, academia, passagem, conta, alguma coisa eu teria que sacrificar para botar esse aparelho. Porque eu não sei como é o público que ouve o meu podcast, mas choque. Tem muito brasileiro aí que para ter o mínimo de qualidade de vida e saúde precisa ter sacrifícios. Então, eu sei que se eu tiver que botar aparelho, eu vou ter que sacrificar alguma coisa, assim, de dinheiro para poder investir nisso. E como eu já não quero, enfim. Mas eu estou meio que aberta, mas não tô aberta. Tá me entendendo? Mas aí, cara, eu decidi fazer as pazes com a minha banguelice primeiro. E foi muito difícil. Eu não conseguia me olhar no espelho. Eu fiquei um tempo me controlando pra eu não sorrir, porque na minha cabeça maluca eu achava que eu tinha algum tipo de controle sobre como as pessoas iriam me enxergar. E elas não podiam descobrir que eu tava banguela. Justo eu, sagitariana, falante à beça, eu tinha essa inocência de achar que eu ia conseguir disfarçar alguma coisa. Foi um processo bem complicado. Eu lembro que na época eu desisti de ir em alguns dates, alguns encontros, né, românticos, porque eu tinha medo da pessoa olhar várias fotos minha pagando de gatinha no Instagram, aí chega lá na vida real, Xablau, banguela. Até que eu comecei a me acostumar, voltei a me olhar no espelho e não ligar mais tanto pra minha banguelice, porque foi todo um processo. Eu passei muito tempo sem me olhar no espelho, eu escovava o dente, eu penteava o meu cabelo, tudo eu ficava séria, sabe? Tipo, e eu fazia os mínimos de movimentos possíveis, assim, pra eu não enxergar que eu tava banguela, sabe? Eu meio que tentava desassociar, assim, eu falava, mano, não é possível que isso está acontecendo comigo, eu não estou banguela, sabe? Eu não vou fazer movimentos bruscos aqui pra eu não enxergar que eu estou banguela. Foi um negócio complicado. E aos poucos eu voltei com isso, de tipo, e foi um período que me fez muito mal também, porque eu não só fazia isso em casa, como eu fazia isso na rua também. Eu tentava ficar mais séria com as minhas amigas, no rolê, porque eu ficava com essa maluquice de as pessoas não podem descobrir que eu tô banguela. Tipo, eu não quero que as pessoas saibam que eu tô banguela, sendo que já todo mundo tinha reparado. Tinha gente, na verdade, que nem reparava que eu tava banguela, que, tipo assim, para as pessoas isso não tava fazendo diferença nenhuma na minha aparência, mas na minha cabeça isso era um grande problema. Só que foi isso, né? Foram passos. Eu comecei a fazer as pazes com o meu reflexo no espelho. Só que aí começou a vir um outro problema. Eu estava me acostumada a olhar no espelho, mas eu não estava acostumada a me ver em fotos. Então, sempre que os meus amigos mandavam fotos do rolê, ou tiravam algumas fotos minhas, né? Eu ficava, meu Deus, eu tô banguela. Eu não sei o que acontecia, mas eu acho que eu me esquecia, porque é diferente, tá? Se você parar pra refletir, é um pouco diferente a maneira como você se enxerga no espelho e a maneira como você se enxerga em fotos. Alguma história acontece que o negócio fica um pouco diferente e de alguma forma eu achava a minha banguelice no espelho tudo bem, mas quando eu via nas fotos eu ficava, meu Deus, não é possível que eu esteja assim o tempo todo. Que coisa horrorosa. E cara, não só isso, mas eu comecei a sentir um grande desconforto com o meu corpo. Na verdade, eu já estava sentindo um grande desconforto com o meu corpo há um tempo. Mas o fato de eu ter ficado banguela fez com que eu me sentisse um grande patinho feio por completo. E claro, gente, deixa eu deixar uma coisa. Deixa eu deixar. Deixa eu deixar uma coisa muito clara aqui. Eu sei que eu tô super, 100%, ainda encaixada num corpo magro, num padrão de magreza. E pode ter meninas que queiram me cancelar aqui ouvindo que eu me sentia mal com o meu próprio corpo. E eu tô aqui pra dar razão pra elas. Pra esse cancelamento que nem aconteceu ainda, porque eu acho que eu fiquei meio maluca mesmo. Eu tive uma reação completamente desproporcional com o que o meu corpo estava apresentando de fato. Porém, contudo, entretanto, todavia, ao mesmo tempo, deixa eu me defender, porque se vocês pararem para observar, a gente está vivendo um dos nossos piores momentos relacionado a uma disforia estética. Eu sei que isso nos anos 2000, essa pressão estética ela era muito forte. Algumas coisas dos anos 2000 estão voltando, né? Essa coisa da calça da cintura baixa, enfim. Tudo isso são tópicos da moda que colocam esse padrão do que é bonito e da magreza. Só que eu acho que agora tá pior, porque, sei lá, antigamente, o que eu conhecia, né, de mulher rica, tipo, na minha bolha,
As mulheres ricas eram aquelas mulheres que tinham condição de estar fazendo tratamento de pele, que tinham produtos caros, que estava toda semana no salão, no negócio de estética, mas os tratamentos de estética era uma coisa boba. Tipo, você fazer plástica era meio que coisa de celebridade e de quem era muito rico, assim. Tanto que houve uma época, né, que eu tinha a sensação de que isso não era muita especialidade aqui no Brasil. Tinha muita gente que, inclusive, viajava para fora do Brasil para ter alguns procedimentos estéticos. Mas hoje em dia não, né? Se hoje em dia, tipo, a cada esquina você encontra alguém que realiza esses procedimentos de médicos que fazem todos os tipos de plásticos. Hoje em dia existem infinitos procedimentos estéticos, né? O botox, os preenchimentos. Enfim, tem as cirurgias plásticas na barriga. As pessoas fazem lipoaspiração como se fosse a coisa mais comum do mundo, né? E sempre existiu distúrbio de imagem e distúrbio alimentar, mas nos últimos 5 anos, pelo menos, isso aumentou bizarramente. Eu fico pensando nos adolescentes de hoje em dia que, infelizmente, crescem com o celular na mão e estão tendo acesso a tudo que essa sociedade está dizendo que é perfeito. Eu acredito que, como consequência, vai deixar todo mundo dodói das ideias, né? Já estamos um pouco dodói das ideias. E, cara, sei lá, eu fico muito brisada quando eu penso nessas coisas, porque a gente está vivendo um período de vida que existe uma coisa chamada harmonização facial. Sabe, é um bagulho bizarro. E ao mesmo tempo que eu falo que isso é bizarro, bota um dinheiro na minha mão pra ver se eu não vou fazer. Sabe, é provável que eu faça assim. Eu não vou negar que tem alguns antes e depois de harmonização facial que eu vejo, que de fato ficou algo bem levinho, bem bonito e que melhorou muito o rosto da pessoa, assim, bizarro. Só que aí eu entro numa brisa muito forte e paro pra me questionar de será que esse depois que a gente tá vendo é realmente bonito ou a pessoa só agora conseguiu ter o que é possível e necessário para se encaixar no padrão de beleza, né, do que a gente enxerga que é bonito hoje, no que a gente considera que é bonito hoje. Sabe? O que é ser bonito? Até onde é o que eu acho da minha concepção do que é ser bonito é uma construção individual, porque no mundinho da psicologia, eu faço faculdade de psicologia e eu lembro que, por favor, orações, tá, gente, para eu terminar essa faculdade esse ano. Eu lembro de uma época que eu assisti umas aulas de Skinner, onde Skinner ele questionava sobre a nossa liberdade, que a gente pode se sentir livre, mas que na verdade a gente está sendo controlado o tempo todo. Ele falava que somos controlados pelo ambiente físico que vivemos, somos controlados pelo nosso ambiente social e que a nossa leitura sobre a liberdade ela não nos prepara muito para isso. Para Skinner, mesmo quando fazemos o que queremos, os nossos comportamentos estão sendo controlados por essas infinitas variáveis que podem ser estudadas cientificamente. E tem uma galera que estuda cientificamente essas infinitas variáveis dos nossos comportamentos, né? Então, o que me pega muito pensar sobre isso, né? Porque até que ponto o que eu acho bonito hoje é porque realmente é bonito e não porque eu estou sendo condicionada a achar aquilo bonito. Até que ponto essa possibilidade de eu ter dinheiro na minha mão e eu querer fazer um procedimento estético é porque eu tô realmente incomodada com alguma coisa no meu corpo ou na minha aparência? Ou é porque o ambiente que eu vivo e as coisas que eu consumo me ensinou a achar defeito em mim? Quando eu paro pra pensar nessas coisas, eu acho que de fato a gente não tem essa liberdade, né? De alguma forma, eu vou estar sempre sendo condicionada para uma certa direção por consequência de viver, fazendo parte de uma sociedade. Mas eu acho que o que torna algumas pessoas autênticas são o fato delas conseguirem de vez em quando chegar na superfície, respirar e falar: olha, eu sei que essa maré aqui tá geral falando que o mundo é mais bonito rosa. Mas eu gosto muito mais de azul. Eu vou continuar usando coisas azul e fazendo um monte de coisa em azul e fé, sabe? Só que para eu conseguir fazer isso, para eu
ser essa pessoa que consegue atingir a superfície e olhar com distanciamento desse bombardeio de informações e conceitos, para no final eu conseguir identificar o que eu realmente gosto, quero e me sinto confortável, eu preciso muito antes estar confortável na minha pele, no meu corpo, exatamente do jeitinho que ele é agora. E para conseguir fazer isso de início, eu fui pelo caminho mais natural, né, que é fazer dieta, ir pra academia, forjar um dentinho no Photoshop para postar uma fotinha no Instagram. Não vou negar que eu fiz, sabe? Mas por mais que alguns momentos eu até tenha de fato emagrecido, né, nesse processo, esse desconforto comigo mesma não sumiu. Então eu decidi fazer o óbvio. Às vezes não é tão óbvio assim, né? Mas eu falei, cara, eu preciso me olhar mais, eu preciso me acostumar com o meu corpo agora. Há uns anos atrás eu tinha dente? Tinha. Há uns anos atrás eu não tinha uma barriguinha de chope? Pô, não tinha. Mas é esse corpo que eu tenho agora. E é o corpo que tá banguela. É o corpo que a minha barriga tem vários pneuzinhos. E é um corpo que eu tenho um bracinho ali de merendeira. Sabe? Pô, que bom que eu tenho um corpo saudável. Que levanta todos os dias, que anda, que eu consigo nadar. Eu consigo fazer uma trilha, malhar, pintar uma parede, fazer uma faxina. Eu consigo fazer tanta coisa com o meu corpo que eu comecei a perceber como os meus pensamentos eram cruéis com ele em algumas coisas, então eu comecei a andar mais pelada pela casa mesmo. Antes de tomar banho, eu ficava me olhando pela dona assim no espelho. E eu sorria pra mim no espelho, olhava minha banguelinha, olhava minha janelinha e eu tentava me acolher de alguma forma ali. Tinha dias que eu me sentia horrível. Principalmente nós mulheres que menstruamos, a gente passa por fases todo mês que o nosso corpo fica completamente diferente nesses períodos de ovulação, TPM, menstruação. E nossa, uma coisa, né? Até que eu fui melhorando e eu fui me acostumando com o meu corpo de agora, fui me percebendo mais. Quando eu via alguma foto minha, eu não ficava mais tão assustável. Eu pensava, cara, é assim que eu tô agora. E fé, sabe? Vamos trabalhar isso. Cara, eu lembro que questão de foto, o braço era uma coisa que me incomodava muito, assim, porque depois que eu dei uma encordadinha, o braço cresceu. E não só isso, cara, eu puxei da minha mãe também, né? Minha mãe tem um bração mesmo. Eu sempre soube que em algum momento esse bração ia chegar pra mim. É genético. E agora, com quase 30 anos, ele chegou. Sabe, é claro que se eu malhar, se eu virar rata de academia, a gente tem como resolver isso. Ainda tenho vontade de ser uma rata de academia. Eu não estou dizendo que isso será um padrão de vida. Eu quero ter hábitos saudáveis até eu envelhecer, mas eu não acho que pra você ter um corpão sarado, você tem que ter muita dedicação. Só que às vezes eu fico pensando, cara, se um dia eu quiser ter um corpão sarado, eu acho que o momento é agora, porque, de verdade, depois que eu atingir algumas idades, eu acho que eu não vou ter esse pique de ir pra academia e ter esse comprometimento todo com dieta, enfim. Mas eu tenho, às vezes, essa brisa de, pô, e se eu me dedicasse pra caraca na academia, tipo, ficar um tempinho assim sarada, mostrar umas fotos pro meu neto e falar, tá vendo tua avó, minha filha? Nessa idade aqui, a tua avó era como? Enfim, me perdi. Mas, falando do bracinho, né? O bracinho era uma parada que tava mais me incomodando em foto, porque dependendo do ângulo, ele dá uma sensação como se você tivesse o dobro do seu peso, assim. A sua barriga, ela pode estar chapada, mas se você tem um bracinho de merendeira e alguém tira uma foto sua de lado, menina, esqueça tudo. Parece que o seu peso ele é muito maior do que ele realmente é. Mas enfim, fazer esse exercício de me perceber, me ajudou muito, porque tinha dias que eu ia tomar banho e eu nem me olhava no espelho. Eu tirava a roupa e eu fazia de tudo para não me olhar no espelho. E às vezes eu tomava banho no escuro também. Porque houve uma época que eu conseguia enxergar a minha pepeca, por exemplo. Agora com a minha pança eu não consigo mais ver ela, não. Eu vou tomar banho, eu olho pra baixo, não enxergo a minha pepeca. E fé, sabe? E, cara, uma coisa que eu fiz para me ajudar nisso também foi seguir pessoas com um biotipo de corpo mais parecido com o meu. E tem uma gata que me ajudou muito nesse processo. O arroba dela é Ana Nolato.
Ana com 2 N's, Nolato com 2 T's, tudo junto. Ana Nolato. Ela tem o biotipo de corpos de mulheres cavalonas, grandonas, peitão, bundão, colchão, bundão. E ela tem uma barriga normal, né, gente? Uma barriga de uma mulher que é gostosa pra caraca, grandona e que toma uma cerveja, sabe? Não é essas barrigas de lipoaspiração que a pessoa até coloca um quadradinho em você, que é uma parada real. E eu sempre achei a barriga dela linda e eu ficava, gente, por que que eu acho a barriga dela linda e a minha não? Se ela é cavalona que nem eu. Gente, eu tenho 1,76 de altura, tá? Eu sou grandona real, tenho quase 1,80. E essa Mona, inclusive, ela me inspirou a colocar um piercing no umbigo. Eu fiquei morrendo de medo, pensando, pô, se eu colocar um piercing vai chamar maior atenção pra minha barriga, né? Mas eu pensei, eu vou ser teimosa e é isso mesmo que eu quero. Toda vez que eu olhar pra minha barriga vai ter um pedregulho gigante brilhando nela, só, minha filha. Deixa só esse piercing cicatrizar pra você ver se eu não vou meter um pedregulho gigante. Eu não vejo a hora de ter um pedregulho gigante brilhando nela. E eu acredito que isso vai, com certeza, me obrigar a me perceber mais, a me olhar mais e tratar a minha barriguinha, o meu corpinho, com muito mais carinho e amor que eu posso dar. E eu sei que não existe fórmula mágica para esse assunto, eu acho que quase nada na vida existem fórmulas mágicas. Mas eu decidi compartilhar as minhas noias, por mais bobas que pareçam, porque eu sei que muitas mulheres sofrem ou sofreram algum tipo de insegurança com seu próprio corpo. A internet, por exemplo, ela é um grande reflexo do mundo, das pessoas e do que as pessoas estão pensando. E a gente consegue perceber o quanto tem gente doida nesse mundo e infelizmente parece que esses doidos são a maioria às vezes, né? O corpo da mulher, ele nunca tá bom o suficiente. E ele nunca tá bom o suficiente, principalmente pros homens, né? É incrível. Parece que o homem gosta de homem e odeia mulheres. Por exemplo, todo BBB, todo Big Brother Brasil. Gente, eu tô cansada. Todo ano a mesma coisa. Todo ano surge um homem feio. Todo ano essa mesma ladainha. Todo ano surge um homem feio julgando o corpo de uma mulher que é bizarramente, completamente encaixada nos padrões de beleza e da magreza. Mas o que mais me deixa encaralhada é ver mulheres julgando corpos de outras mulheres. Gente, sinceramente, eu não sei. Como eu já sofri muito bullying nessa vida, eu acho que eu nunca julguei o corpo de outra mulher. Eu fico aqui tentando resgatar na memória e eu não consigo achar. Não que eu seja uma Madre Teresa de Calcutá, tá? Gente, pelo amor de Deus. Eu definitivamente já devo ter pensado e reproduzido várias merdas. Inclusive, continuo. Tem outras coisas que eu faço merda mesmo. Mas essa questão do corpo sempre me pegou um pouco. Eu nunca gostei de assistir a minha mãe desconfortável na própria pele dela. Eu nunca gostei de assistir o meu irmão desconfortável na própria pele dele quando ele era criança. Ele ficou uma fase mais gordinho e era um sofrimento pra mim assistir o bullying que ele sofria no prédio, no colégio e eu não poder fazer absolutamente nada. Eu sempre achei um absurdo a amiga minha morar nessa cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro e não querer ir pra praia por estar com vergonha do seu próprio corpo. E sempre me assustou o quanto toda essa bizarrice me transpassava de uma maneira muito mais profunda, sem eu ao menos perceber que isso estava acontecendo. Eu lembro de uma época que eu estava super depressiva, estressada e no auge do meu problema de gastrite, e eu tinha emagrecido muito, e eu não estava nem um pouco saudável, nem fisicamente e nem mentalmente. E cara, como eu recebi elogios sobre a minha aparência e o meu corpo nessa época. E eu lembro de pensar, falar, nossa, eu fiquei doente, eu emagreci, mas que bom, pelo menos eu emagreci, então valeu a pena. Tô fodida da cabeça fisicamente, mas pelo menos tá valendo a pena, né? Porque eu emagreci. Olha só, fundo do poço que uma pessoa, cara, e não, isso não é uma coisa incomum, tá? Eu já conversei com outras amigas que elas já tiveram o mesmo tipo de pensamento, assim, de passar por uma fase mais estressante ou acabar ficando doente, passando mal com alguma coisa e falar, ai, pelo menos eu emagreci. Tipo, Mona, a gente ficou muito doida e alguém precisa parar a gente. Sabe, magreza nunca foi indicativo de saúde. Assim como uma pessoa que não se encaixa nesse padrão de magreza, não quer dizer que essa pessoa não está saudável. E assim, uma coisa que eu fico pensando também é que, cara, sinceramente,
Eu acho que a melhor forma da gente se resguardar é a gente se cuidando mentalmente e fisicamente, do que pedindo e exigindo para que o mundo pare de impor um padrão de beleza e de magreza, sabe? Gastando o nosso tempo e energia chamando a atenção de pessoas, de familiares, de amigos, pedindo para que não façam mais comentários desagradáveis sobre o corpo do outro. Porque não que a gente tenha que assumir uma postura passiva em relação a isso tudo, eu acho que a gente tem que se posicionar sim. Mas eu acredito que o seu maior depósito de energia tenha que ser em você, com você, em primeiro lugar. Ficar mais tempo pelada pela casa, me olhar mais no espelho, fazer afirmações alegres sobre o meu corpo, toda vez que eu via o meu reflexo, seja em foto, seja no espelho, foi a forma que eu encontrei de me acolher. E a sua forma pode ser outra completamente diferente dessa, não tem fórmula mágica. Mas eu espero, né, que ao ouvir esse episódio, você se comprometa em se perceber e se acolher, que eu já vou ficar imensamente feliz. E se por um acaso você sente que esse desconforto com a sua aparência, com a sua autoestima, tem te causado algum tipo de prejuízo na sua vida, existe algum tipo de disforia em relação à sua imagem, procure ajuda especializada, tá? Peça ajuda. Nunca deixem de pedir ajuda se vocês perceberem que existem assuntos que não vai dar para lidar sozinho, porque a gente não nasceu para saber lidar com tudo sozinho. E então tem momentos que a gente vai precisar pedir ajuda sim, sabe? Não é fraqueza nenhuma você pedir ajuda, não significa que você tá doente. Na verdade, se você não pedir ajuda é que você vai ficar doente. Então, por favor, se existe algum tipo de prejuízo, disforia, e você sente que esse assunto ele gera muito sofrimento para você, é muito desconfortável, procure ajuda especializada, porque esse é o tipo de coisa que precisa de mais de um profissional da saúde, né? Você vai precisar de um psicólogo para você conversar sobre as suas emoções, para estar ali te acompanhando semanalmente. Você vai precisar de um psiquiatra e você vai precisar de um nutricionista, um endócrino, né? Então você vai precisar ali de uma equipe de médicos para poder te ajudar nesse momento. Então, se isso estiver te atingindo de maneira de grande sofrimento, por favor, procure ajuda, tá? Bom, eu decidi tirar uma cartinha de conselho para esse episódio. Eu tô usando o tarô de Osho e caiu a cartinha da receptividade. E eu vou ler o significado dessa cartinha junto com vocês. Permita-se ser mais gentil e mais receptivo nesse momento, porque uma alegria indescritível espera por você. Logo ali, virando a esquina. Ninguém mais pode indicar-lhe onde ela está. E quando você a encontrar, não terá palavras para descrevê-la para os outros. Mas ela está ali, profundamente dentro do seu coração, madura e pronta para ser descoberta. Ai, gente, eu achei tudo. Eu achei que tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje. Eu adoro, amo, sou suspeita, né? Eu sou suspeita para falar dessa sincronicidade das energias, das cartinhas, dos assuntos que a gente vai falando. E eu achei que tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje, sobre se perceber, sobre se olhar e acolher o corpinho que a gente tem agora, na forma que ele está agora. Então, sejam receptivas com a imagem que vocês estão vendo no espelho, nas fotos, e se cuidam, se acolham, porque não há nada mais delicioso do que viver uma vida estando confortável e confiante na sua própria pele. É isso que eu desejo para vocês, que vocês fiquem confortáveis e confiantes na própria pele de vocês, no corpinho de vocês. E é isso, gente. Até um próximo episódio. Um beijo nesse corpo gostoso de vocês. Até. Esse programa foi editado por Bruno Napo.